E hoje é o dia, é o nosso dia, não é? Dia 3, que felizmente, uma coincidência qualquer, não foi propositado, coincide também com o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Bem, este é, tal como os outros fóruns que nós temos realizado pelo país fora, é uma tentativa de discutir os princípios, que princípios queremos nós para o jornalismo. E aquilo que nós tivemos hoje aqui foi, a propósito de uma conversa lançada por mim e pelo Carlos Magno, podermos avançar precisamente nessa discussão de princípios. O que é importante para futuros jornalistas, para atuais jornalistas, para os professores de jornalismo, para os destinatários do jornalismo, e tentar responder a uma pergunta fundamental, que é se os jornalistas precisam de audiência e se as audiências precisam de jornalismo. O mundo está em grande metamorfose, as mudanças à superfície são mudanças que se notam, mas as grandes mudanças são aquelas que estão lá por baixo. E o grande problema é que se nós daqui a 10 anos, por exemplo, lermos os jornais que se publicam hoje, provavelmente teremos enorme dificuldade em perceber a realidade. É um conjunto de valores e de princípios que já acompanham o jornalismo há muitas décadas e que devem ser reafirmados, no fundo, numa altura em que há muita confusão nas redações, nos média, em vários países, há uma crise instalada no jornalismo e há um certo desnorteamento, sobretudo dos jornalistas, que se veem, por vezes, como peões de um xadrez muito complexo e muito difícil que o jornalismo atravessa. E, portanto, o jornalista e o jornalismo deve continuar, deve, aliás, reforçar a componente de vigilância dos poderes instituídos. Não é de controlo, mas é de fiscalização e de estar atentos aos que os diferentes poderes instituídos fazem ou deixam de fazer, porque muitas vezes o que fazem é com um desconhecimento propositado em relação aos cidadãos. Quarto desafio, coragem. Coragem para um exercício responsável e crítico da profissão. E, finalmente, iniciativa. Enquanto muitas coisas são apreciadas e cada vez mais hoje em dia no jornalismo tradicional, é sem dúvida o olfato de ar fresco, toda esta interatividade que o jornalismo independente tem dado a todo o processo de busca de informação e de conteúdo mediático. A ideia que me foi proposta foi falar um bocadinho, juntamente com o resto do painel, sobre esta ausência de ciclo agora nas notícias. Portanto, o facto das notícias serem agora em tempo real e como é que se faz a verificação do que se diz, não é? E do que se noticia. Eu acho que os blogs, o Twitter, o Facebook, essas coisas todas, que são diferentes uns dos outros, não é? Mas têm papéis complementares e muito úteis e, aliás, eu diria mesmo indispensáveis, porque nesta altura, e uma das coisas que eu se calhar ia frisar era isso, o jornalista tem de saber também pedir ajuda ao cidadão para fazer bom jornalismo e o cidadão pode ajudar. Eu acho que este é um primeiro passo, porque primeiro as pessoas têm que ser confrontadas com as perguntas, para pensarem depois que tipo de respostas e que tipo de outras questões é que querem colocar. Ter este fórum e ter este tipo de conjunto ou esta tentativa de juntar as pessoas para discutir estas temáticas é o primeiro ponto para as pessoas se preocuparem em resolver os seus próprios problemas, porque ao darem conta que têm problemas e que são capazes de os formular, também são capazes de começar a procurar respostas.